Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Ouça agora a continuação da entrevista com a Karina Almeida. Mas, ó, tem outra coisa que eu queria falar aproveitar, né, que assim, desse negócio de mundo, falar dos Estados Unidos. Todo mundo fala, e com razão, do problema da saúde nos Estados Unidos, dos preços absurdos, né? É caríssimo, você corta um dedo e vai à falência, né? Aí eu queria lembrar que até nisso não é igual para todo mundo. Por exemplo, os militares, eu tenho até vergonha de falar que eu não tenho esse problema. Porque eu fico quieta quando eu vejo a pessoa falando, nossa, a conta veio $5.000, aí eu fico lá quietinha. Porque, né, um parto, né, mais de $10.000. E o meu marido se aposentou, então mudou um pouquinho. Mas assim, mesmo depois dele se aposentar, a gente paga assim, pouquíssimo com saúde. Quando ele não tinha se aposentado, era 100% de cobertura, a gente não gastava um centavo. Então, assim, eu tive dois filhos, aí a gente morre de rir. O primeiro, ele não tinha se aposentado ainda, a conta do hospital foi $0. O segundo, ele tinha se aposentado, a conta do hospital foi $40. Nossa! Aí, eu tô falando, gente, não é possível, é só isso mesmo. Eu fico perguntando pra ele, você tem certeza que a gente só pagou isso? Ele falou, não tem, cobre, o seguro cobre. Aqui no Japão também, né? Por exemplo, o meu irmão, ele tava como pai solteiro. Então ele ficou no hospital, assim, ele ficou num quarto particular, ele ficou entubado, ficou quase um mês lá, né? E depois ele faleceu e tudo. E também a conta foi zero, porque ele era pai solteiro. Tem os benefícios, né? Então... mas eu falo assim, que aqui nos Estados Unidos todo mundo fala, e não é mentira, é verdade. É que precisa de seguro mesmo, né? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você pega uma gripe, é $2.500, né? Se você não tiver seguro, né? Se não tiver nada. Não, e mesmo que se você tiver seguro, você ainda paga uma parte altíssima, né? Então muita gente fala assim, uma consulta é $200 com seguro. Então, e aí... Mas assim, quem é militar não tem esse problema, e acho que quem trabalha para o governo federal também tem um plano de saúde que cobre muito, assim, tipo, eu tive uma fase aqui, meu filho caçula, agora a gente sabe que ele tem asma, mas não sabia, então ele pegava uma gripe e ia parar no hospital, e ele foi, assim, num período de um mês, ele foi parar no hospital 3 vezes, teve que pegar ambulância, teve que ficar no CTI, foi um horror. O que a gente pagou com tudo isso não chegou a $1.000. E assim, uma entrada na ambulância é $2.000, $3.000, é caríssimo, né? E ele foi 2 vezes. E o CTI é uma fortuna, né? Eu conheço uma menina que ela ficou 30 dias no CTI, no hospital, porque a história dela é difícil, ela foi atropelada e perdeu a perna, uma perna foi amputada. Ela contou assim, que se ela não tivesse plano de saúde, ela estava ferrada, que era $10.000 a diária do hospital. Ela ficou 30 dias, $300.000, né? Mas ela tinha um plano de saúde muito bom, que cobria muito. Só que tem plano de saúde que cobre, mas não cobre tanto, né? Então, é só isso que eu queria lembrar, assim, o povo fala, nossa, se você for para o hospital, você está ferrado, você vai ter que pagar uma fortuna, o plano de saúde é uma fortuna, por isso que tem gente que entra para as Forças Armadas, porque sabe que não vai ter problema com saúde, e o plano é vitalício. Então, mas é esse tipo de coisa que eles oferecem para atrair as pessoas para o serviço militar, também, né? Porque eles pagam faculdade, né? Eles pagam um monte de coisa, porque senão faculdade as pessoas também, uns 4 anos, né? Você pode escolher. Você pode... Meu marido fez faculdade e mestrado, tudo pago pela Marinha. Caramba, que né? legal. Então, assim, então, enfim, é só isso do plano de saúde que eu vejo lá, o povo, ai meu Deus, os Estados Unidos é horrível, você vai morrer, você foi internado, você vai ter que vender a alma. Eu morei 5 anos aí, não tive nenhum problema, e não, acho que eu tinha um seguro lá, meio mais ou menos lá do meu trabalho, mas eu nunca, graças a Deus, nunca precisei usar, né? Mas vamos falar um pouquinho aí dos seus filhos, né? Você escolheu nomes que são
bem que servem tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, né? Daniel ou Daniel, né? E Benjamin, né? Benjamin. Conta essa Então, história isso aí. foi. Então, né, recapitulando, o meu marido é americano, não fala português, a família dele toda americana e tal, e a gente resolveu morar aqui. Só que para mim o português é importantíssimo. Inclusive, às vezes eu acho assim, eu ouvi de uma amiga, meu inglês nunca vai ficar maravilhoso, porque a preocupação é tanta de focar no português dos filhos, que a gente não tem medo de mergulhar no mundo em inglês e ficar só ouvindo podcast em inglês, só lendo livro em inglês, porque aí seu português fica meio prejudicado, né? Mas enfim, então para mim o português é muito importante. Meu sonho, quero muito que meus filhos possam conversar com a minha família, com a minha mãe, né, com a minha família, meus amigos, e tal. Então eu invisto muito nisso. E antes deles nascerem, eu já comecei a preocupar com o nome, porque eu falei, gente, eu não quero um nome muito gringo que a minha mãe não consiga falar. Por exemplo, o John John é o meu marido, né? Ele gosta do nome Paul. Eu falei, gente, impossível, né? Primeiro que nem eu sei falar, né? Brasileiro fala Paul, né? Paul. Paul. Na verdade, porque aqui fala Paul, né? Paul. Uhum. Falei, olha, eu espero que você entenda, esse nome não tem a menor condição, não dá. E é um nome gringo, eu quero um nome e tal. E se Aí a colocar gente ficou Paulo, eles vão naquela falar luta. Paulo, que é o meu sobrinho lá na Holanda. Eles falam Paulo. O Paulo. meu sobrinho é Paulo, Então, né? É assim, Paulo. tem gente que usa essa estratégia, né? De colocar, que aí acaba que traduz o nome, ou como as famílias nipo-brasileiras fazem, né? Põe um nome japonês e um nome americano, um nome brasileiro. Mas eu não queria, eu queria um nome só e queria que ele funcionasse no Brasil e no Japão, e nos Estados Unidos. Aí a gente quebrou a cabeça, o menino já estava quase nascendo, já estava em pânico, não existe nome, não vai dar certo. Aí a gente conseguiu. No último minuto do segundo tempo, a gente encontrou um nome. E aí é isso. Então, assim, quando ele está aqui nos Estados Unidos, ele é Daniel. Quando ele vai para o Brasil, ele é Daniel. Inclusive, foi muito engraçado. A gente foi para o Brasil uma vez e eu precisei de levar ele ao médico e tinha um hospital perto da casa da minha mãe, era do SUS, assim, tal. Falei, vamos lá ver, né, se, quem sabe, né, é bom. Aí eu pus lá na ficha, Daniel Almeida. Ninguém nem desconfiou que ele era gringo, entendeu? Porque eu falava assim, já pensou se chegar lá com o nome todo gringo, eles já vão achar que eu sou milionária, já vão falar assim, o que você está fazendo aqui? Já vão... A gente falei, não, vamos passar despercebidos, somos brasileiros normais, assim, a gente não mora fora. Daniel Almeida. Aí aqui eu já uso o Daniel, o sobrenome do marido. E o segundo, a mesma coisa, Benjamin. Até assim, eu não gosto de nome comprido, eu gosto de nome curto, mas é muito difícil achar um nome que encaixe em tudo que a gente quer, né? Então você tem que ir abrindo mão de algumas coisas. Aí a gente chegou, então aqui ele é Benjamin e no Brasil ele é Benjamin. Tem Kyle, né? Kyle escreve diferente, mas é Kyle, né? Kyle? Kyle. Kyle e Caio? Kyle. É parecido. Né? Não tinha pensado bem nisso, diferente, mas assim, né? então... Não, mas o que eu Ben penso é assim... engraçado também, né? Dava uma dupla sertaneja. Mas assim, o que eu queria é o seguinte, que eles, não só da pronúncia, que aqui nos Estados Unidos, o nome deles não chamasse atenção, sabe? Ele é, sei lá, japonês, ele é brasileiro, é mexicano. Eu queria assim, quem vê o nome deles acha que eles são simplesmente americanos. No Brasil, quem vê o nome deles acha que eles são brasileiros. Era isso que eu queria, que eu não queria que eles destoassem, fossem taxados. Olha, é gringo, estrangeiro. Brasileiro. Foi isso. Pode parecer loucura, né, neurose, mas era isso que eu queria. Mas evita muitos problemas, né? Eu falo, minha mãe, até hoje, ela não sabe pronunciar o nome do meu marido. Ela chama Brandon, né? Mas Brandon também foi Brandon. É difícil. Ela chama ela de Brad. Tipo, o Brad, toda. É mais fácil. Brad Pitt. Brad Pitt. Não, literalmente veio disso. Brad. Mas e aí, você
Você gosta do Japão e tal, mas você sente muita falta daqui ou você já se acostumou? Quanto tempo você já está aí nos Estados Unidos? Faz 5 anos não, quase 6 que eu saí do Japão. E você já se acostumou bem? Eu sou uma pessoa assim que eu me adapto facilmente assim às coisas. Inclusive quando né, a gente resolveu casar e tal, e o John ainda estava na Marinha, ele podia ir para. Eu falei para ele, eu topo qualquer lugar, exceto aquela área de guerra. Se for Afeganistão, Iraque, eu tô fora, por questão de que eu não quero morrer, né? Eu quero você vai sozinho, eu espero mas, aqui, assim, né? Eu falei isso agora, se você for para qualquer país que eu não estou correndo risco de, né, cair um míssil na minha cabeça, eu tô dentro. Aí a gente pensou e tal, mas no final das contas, como a gente queria ter filho e tal, a gente optou pela praticidade também. Né, de vir para um lugar que seria estrategicamente fácil para as nossas famílias e, sei lá, que a gente pudesse ficar a longo tempo. Mas então, eu acho que eu me adapto fácil. No Japão, não tive problema de adaptação, só a comida que eu adoro sushi, sashimi, mas não tem como você viver de sushi e sashimi, né? E eu comi assim, sou mineira, minha comida né, da minha mãe é arroz com feijão, com muita carne, aquela comida pesada. Aí eu comia sushi, gente, falei, gente, não adiantou nada, tô com fome, né? Não sustenta, né? Cadê a gordura, né? E eu não gostava da comida japonesa, aquela do dia a dia. Nossa, eu jogava fora, comprava, experimentava, jogava fora. Não, então, isso foi difícil. Não, eu jogava, comprava, experimentava, jogava no lixo e ia no McDonald's. Comprava, experimentava, jogava no lixo e ia no McDonald's, todo dia. E nos Estados Unidos, Karina, como você se sente nessa parte de alimentação e tal? Então, aí eu cheguei aqui, então assim, no Vai Japão no McDonald's. me adaptei fácil. Já estava super feliz, né, no Japão, só tive dificuldade com a comida, mas eu não achava ruim, eu me divertia, dava risada, e depois eu fui aprendendo a me virar, e me acostumei, hoje eu adoro comida japonesa e tal. Aqui nos Estados Unidos, eu cheguei como se fosse uma japonesa. Cheguei assim, eu não sabia nem atravessar a rua, porque eu falei assim, gente, peraí, como é que atravessa a rua nesse país? Porque eu estava no Japão há 12 anos, eu já estava totalmente adaptada com a cultura japonesa, até a questão da mão inglesa, né? Eu estava com a cabeça no Japão, eu não conseguia pensar como ocidental, eu não sabia atravessar a rua. Eu ia no supermercado, eu não sabia passar no caixa, eu ficava esperando, falei, vou ver como é que faz, né? A gente põe o negócio na sacola, eu ficava assim, será que a gente põe a cesta em cima? Será que a gente que guarda... Não sabia nada, eu não sabia... O povo cumprimentava, eu ficava assim, gastava 2 minutos para saber como é que eu respondia. Mas assim, para mim não era um problema, sabe? Eu estava tentando, peraí, cheguei em outro mundo, vou ver como é que é, e estou aprendendo. E aprendi, me senti assim, como se eu tivesse que aprender do zero, não sabia nada, não sabia cumprimentar as pessoas, não sabia atravessar a rua, não sabia passar um negócio no caixa, eu não sabia. Aí o meu marido comprava uma água com cartão de crédito, falando, nossa, como assim você vai... Ele, qual o problema? Eu falei, gente, mas eles não vão achar ruim? Eu falei, como assim achar ruim? Né? É normal. Sim, sim. Eu andava com $10 quando estava nos Estados Unidos, não tinha dinheiro nunca no bolso. E sabe uma coisa super legal que aconteceu comigo, que eu também falei, gente, que eu... enfim, eu gostei muito daqui, eu adoro, e tem várias histórias legais. Aí teve uma vez que eu estava grávida, né? Um barrigão, e aí eu fui num shopping... na época ali perto em Washington mesmo. Aí não sabia desse negócio ainda estava aprendendo essas coisas com cartão aqui, né? O que funciona, o que não funciona. Eu tinha um cartão de crédito, não tinha 1 centavo e não tinha cartão de débito. Porque, sabe, você paga tudo com cartão de crédito, né? Então, e era American Express. Beleza. Na hora que eu fui, aí eu comprei um sanduíche. Eu acho que era Subway, se eu não me engano. Aí eu fui pagar, a mulher falou assim, a mulher já tinha feito o sanduíche. Na hora que eu fui pagar, ela falou assim, a gente não aceita American Express. Aí eu falei, nossa, e meu marido estava trabalhando, e aí eu falei, gente, eu não tenho 1 centavo, não tenho nada, como é que eu faço? Aí eu falei assim, então pode deixar, eu não tenho outro, então não quero.
A moça que estava atrás de mim, eu pago para você. Ela veio e pagou. Eu fiquei tão sem graça. Nossa. Aí eu falei, não, imagina, mas como é que eu vou fazer para te devolver? Não, imagina. Pagou meu sanduíche. Eu não sei se é porque eu Ah. estava grávida, né? Tem essas coisas aqui que eu acho, assim, muito legais, né? E ela tinha cara de gringa, não me pareceu assim, sabe? Uhum. Então, cada surpresinha que eu tenho aqui, geralmente é coisa boa, sabe? Sim. Você falou isso, agora eu lembrei de uma história. Teve uma vez que eu fui no. Adoro ir pro café, né? Aí outro dia eu fui comprar um café, aí a menina virou e falou assim: ó, o café já está pago, porque a pessoa que tava antes na fila pagou um café na frente. Aí meio que. Aí eu falei, tá bom, então eu vou pagar o da pessoa de trás. Aí virou assim, De sabe, esse trás. círculo Eu assim acho tão de. barato. É. Acho Isso é super super legal. Também aconteceu umas comum 3 vezes. é comum quando você está de carro, né? No drive-thru, lá, eles vão pagando o de trás, né? Também. Starbucks. Essas coisas assim que eu acho legais daqui. Mas já aconteceu também. Peguei e assim, o último trabalho do meu marido como militar foi no Pentágono, que eu achava o máximo. Falei, nossa, Pentágono, que chique, você trabalha no Pentágono. Aí ele falava assim, eu e mais 23 mil pessoas. Não tem nada de chique, mas eu achava o máximo, né? Uhum. E eu ia lá, e eu queria visitar e tal. E aí teve uma vez que eu fui encontrar com ele estava saindo do trabalho, e lá tem uns ônibus, porque o trânsito é muito ruim, né? Naquela região, então muita gente prefere trabalhar com o ônibus que eles têm lá, porque esse ônibus vai numa via mais rápida, você chega muito mais rápido se for nesse ônibus do que dirigindo. Aí tá, eu fui com ele, a gente foi pegar esse ônibus para voltar para casa, eu, ele e um amigo dele. O ônibus cheio de militar, né? Todos estavam ali. E Uhum. eu, grávida, com barrigão. O ônibus estava cheio. Entrei, eu com a barrigona, assim. Tinha um cara. Eu pensei assim, alguém vai levantar, né? Para eu sentar. Gente, sabe igual no Japão o povo finge que está dormindo para não... Sim. Eu fiquei horrorizada. Eu falei, gente, nem os militares, o cara fingindo que estava dormindo para não me dar Uhum. o É. lugar, sabe? Então eu Essa é falei, uma coisa que é engraçado no Brasil, o pessoal se sente mal, né? Se não dá, até levanta na mulher hora, ou então levanta, né? reclama, né? Mulher levanta, né? Assim, xinga os Não, homens que e estão outra, sentados, né? as pessoas xingam, falam, ei, É, tá vendo a grávida aí? Não, né? é. Levanta, meu filho. O cara fingiu, eu fiquei chocada. Como era assim? Era só, tipo, uns 15, 20 minutos, né? Também não... Aqui no Japão, a mulherada tem enfim, né? uma. Como é que chama? Um Um chaveirinho, né, chaveirinho, né? praticamente. Que elas têm que andar e Tem. que tá dizendo, tô grávida. E aí a pessoa tem que sair daqueles lugares que estão reservados para grávidas e pessoas de idade. Mas tem que mostrar aquele bagulhinho, né? Eu já vi É. gente É assim de porque também dá muleta. medo, né? Eu já vi gente de muleta, assim, e ninguém dá o lugar pra pessoa. A pessoa Não quase dá, caindo, com duas pernas É. quebradas lá, e o pessoal não dá não. lugar. É impressionante, né? Mas esse chaveirinho, assim, porque tem muita gente que morre de medo. Já pensou se você oferece achando que a mulher tá grávida e ela não tá, né? A gente sempre fica com medo, né? Porque assim, nossa, Não, não, não tô grávida, tô não, com essa barriga de... não, a grávida que vai pedir esse chaveirinho na JR. Não, sim, porque assim, aí a pessoa que vai ceder o lugar identifica, você oferece, você tá vendo o chaveirinho? Você oferece, porque às vezes a pessoa tá só com uma barriga enorme, mas não é gravidez, entendeu? E aí você vai, olha, você quer sentar? Aí ela vai ficar Isso, com ódio, né? isso Você aconteceu com tá a me chamando de Nilta, gorda? sabia? Não. A Nilta contando essa história é muito engraçada, né? A Nilta é uma amiga nossa, mineira também, que mora aqui. Qualquer dia desse a gente vai chamar para conversar aqui. Mas ela contou Ela isso, que é uma vez ótima. ela estava no trem aqui lá em Tóquio, e ela tinha dado uma engordadinha e tal. E uma pessoa levantou e ofereceu um lugar para ela, né? Daí que uma velhinha cutucou o rapaz que estava do Nossa. lado e falou: ela tá grávida, não tá vendo, né? Levanta, se manca, né? E o moleque saiu lá, meio pé da vida, e cedeu o lugar. E a velhinha começou a conversar com a Nilta. Aí a Nilta falou no Quantos fim da história: meses? já tinha, o bebê tinha meses, já tinha nome. Ai, a Então por isso que Nilta, pé da vida.
esse chaveirinho aí no Japão é muito prático, que a gente Não. não corre o risco de... Que eu morro de medo de oferecer, achando que a pessoa está grávida. Não. Mas a minha estava muito óbvia que era grávida. Quando a barriga está assim, Ah, tá Aham, escrito, tô grávida, não tem como errar, aham, sabe? Mas sim, enfim, sim. o cara preferiu fingir que estava dormindo. aqui tem velhinho que fica ofendido também, se você sai de um lugar, por isso que dá medo, né? É, Tem velhinho que é. fica bravo. É, Ah, eu não preciso sentar, não sei o que, Se for minha mãe, ela vai matar a pessoa. Você tá me chamando de velho? É, Tem gente que não gosta, aqui é né? meio perigoso, né? Uhum. E como é que funciona? Os seus filhos, eles já estão, assim, na idade de ir pra escolinha e tal, né? Como é que... eu escutei falar que pra você, hoje em dia, nos Estados Unidos, conseguir uma escola boa, uma creche boa, nossa, é um corre também, né? Como é que foi, assim, pra você, de você achar uma escola que você quisesse que eles fossem? Tem esse negócio de fila de espera que todo mundo fala? Como é que Tem, funciona assim, isso? na a pré-escola, geralmente, né, claro que tem um outro lugar que é um pouquinho diferente, mas, assim, no geral, a pré-escola não tem opção de pública, é particular. E aí é só pagar. É Ah, só você escolher e tem lugar que é caríssimo, né? Nova York, Los Angeles, quanto mais, né, cara a cidade, a escola é uma fortuna. Mas, enfim, então, para achar a escola particular foi tranquilo, essa pré-escola. Aí agora, é, o meu mais velho, que vai fazer 5 anos em março, ele vai entrar no que a gente chama de kindergarten, né? Que eu nem sei como é que traduz kindergarten, não tem Jardim, tradução, né? jardim de infância, né? Ou Mas é, jardim de infância ou é é um pré-primário, né? monte de Pré-primário. Pré-primário. Que pré-primário. era Mas aí o aquela. pré-primário no Brasil é um período, né? Não é um ano só, Não, né? Eu pré-primário é não sei aquele. como é que traduz. Pré-primário é o É um ano ano. só? É o ano que a gente. É o ano anterior a entrar na escola formal, né? Formal, isso. É. Então é isso, é o pré-primário que ele vai entrar. Só que aqui nos Estados Unidos, a partir do pré-primário já é obrigatório. Então e aí já tem escolas públicas, né? uhum. Aí eu achava que você chegava lá no condado, pelo seu CEP, e eles te falam, a sua escola é essa. Eu achava que só tinha uma Uhum. opção. Sim, sim. E assim, não é, tem um monte, depende do lugar que você mora. Aqui onde a gente mora, tem várias opções. Então, tem a escola que eles chamam de escola base, que aí você tem que ir nessa, e aí beleza, não tem problema nenhum, é só ir. Uhum. Mas tem a escola tradicional, tem a escola não sei o quê, tem umas que eles chamam de charter school, que é Ah, pública, mas ela tem não sei o quê. Então, a gente começou a visitar essas escolas para ver qual que a gente acha, né, interessante. E tem uma que a gente está encantado, que ela é super bem avaliada, a escola é o máximo, não sei o quê, e é pública, né? Mas é aham, desse tipo charter, que ela tem um pouco mais de liberdade do que a escola pública. É aham. sorteio. Gente, eu fiquei Sim. chocada. Então, assim, aí a gente foi visitar essa semana, ontem, na verdade. Para o kindergarten, pré-primário, eles têm 100 vagas. Aí a gente perguntou, tem quantas pessoas inscritas? Aham. 500 para 100 vagas. Nossa! Quantas E eles crianças? fazem o sorteio. Se você foi sorteado, ótimo. Se você não foi, sinto Uhum. muito. Aí a gente vai ter que... E tem escola particular também, né? Quem Aham. não quiser... Que eu achava, né, que aqui nos Estados Unidos e no Japão, todo mundo estudava em escola pública. E não é, Uhum. nem no Japão é, né? É. Porque assim, já ouvi falar, no Japão nem tem escola particular. Eu tenho uma amiga japonesa que ela falou, quem te falou isso? Eu estudei em escola particular. Falei, como Ah, Sim, assim? sim. eu tenho Ela muito falou, aluno tem, tem na gente. Sofia que estudou em escola particular, porque é igual nos Estados Unidos, porque eles veem todo o seu histórico, né? Eles acompanham desde o jardim de infância mesmo, desde o kindergarten, onde você estudou. Então, nos Estados Unidos é isso daí, essa escola que tem sorteio, é porque ali já vai ser definido o futuro do menino, né? Para onde ele vai Essa estudar escola depois e que tipo de faculdade que ele vai conseguir chegar. Esse é o pegar. problema, né? Por isso que todo mundo quer estudar e tem briga até, porque não conseguiu entrar, tem bribe, né? O pessoal paga lá por baixo dos panos e também tem muita confusão, assim, que eles têm algumas eles dão, por exemplo, vagas para filhos de gays, de negros e tal,
tem umas cotas, assim, para dizer que eles Tem. não são, que eles não são racistas e não são Não são, né? homofóbicos, Não etc, tem. etc. Então tem muita gente que fala, pô, a gente tinha que ser, né, fazer parte de alguma minoria para entrar nesse colégio, né, nessa escola, né? Então é por isso, né? Isso vai definir o futuro do menino, né? O futuro da criança. E assim, essa escola, por exemplo, o que eu achei super legal é a questão da diversidade. E tem Uhum. até uma professora brasileira, eu achei o máximo, sabe? Ah, Nossa. meu Deus. Ela não estava lá, mas assim, fiquei super feliz de saber que tem uma professora brasileira, tem professores de outros países, e eles têm, sim, eles fazem sorteio separado para Uhum. imigrantes. Uhum. Ah, Só que no meu caso, eu não encaixo no. Porque assim, eu sou imigrante, mas os meus filhos, os dois nasceram aqui. Eles são. Eu acho sacanagem eu colocar. Eu poderia arranjar sei lá, um jeitinho, usar o passaporte dele brasileiro para colocar ele como um imigrante, para ver se conseguia mais fácil, mas eu acho que isso é uma baita de uma sacanagem, porque o imigrante que ele está pensando é a criança que não fala inglês direito, ela acabou de chegar, ou que assim sei lá, muitas que os pais não têm recurso, eles não vão, Uhum. se eles não quiserem uma escola melhor, eles não vão ter condições de pagar. Então, enfim, eu acho assim, que teve gente que me perguntou, por que você não põe seus filhos como imigrantes, né? Que eu falo, gente, Uhum. não dá, né? Eles não, é que americano faz não isso têm, direto, né? eu não tive coragem de fazer isso, não. Mas, assim, quem é brasileiro, mesmo quem tem condições de pagar, mas quem veio do Brasil, a esposa, eu tenho amigas assim, brasileiro, marido brasileiro, o filho nasceu no Brasil. Então, sim, eles são imigrantes. Então, eu acho que eles têm que tentar o sorteio separado, né? A justificativa deles para a escola fazer sorteio e não teste Uhum. eles falam que eles querem ser justos, porque assim, se fizer teste, só as crianças que já vêm de pré-escola, que já tem uma Uhum. família que tem mais condições de investir na educação, que vão entrar. As crianças Uhum. Uhum. mais humildes não vão conseguir nunca, né? Então eles Sim. fazem sorteio, que aí todo mundo tem a mesma Ah. chance. Eu acho Não, é isso isso que eu ia bacana, falar né? também. Jardim de. É. É, eu falei, mas kindergarten fazer. Tipo, nem tem como fazer um teste, né? Pela idade até e tal. Então, É realmente faz mais verdade, né? sentido Não, um tem Mas se fosse no sorteio. Brasil, ia fazer teste, né? Aqui sabe não, Assim, contar, aqui sabe não sei o quê, aqui tem algum. ah, No Brasil pra vê o capacidade daquilo. vocabulário. Uhum. aqui no No Japão, Brasil, eu acho que eles fariam um teste. Aqui em Ota tem a academia, né? Que é uma academia internacional que eles lecionam em inglês. Aqui a criança tem que fazer um teste de inglês com 4, 5 anos para Nossa. entrar nessa escola. E só entra Ah. os que sabem se comunicar um pouco. Se não conseguir, se não passar no teste, não Uhum. consegue, não adianta ter dinheiro. A criança tem que falar inglês já com pequenininha. Então, os japoneses Nossa. botam os filhos para aprender com 3 anos de idade, né? Hum. Gente, ó, são quase 11. Vamos tentar encerrar? Cê- Vocês querem perguntar alguma coisa? Nem Não, sei se eu falei alguma coisa que vocês a Não, queriam. conversa tá fala. boa, né? Tá Tem muita ótimo. história. Aí você volta, né? A gente sabe que vida com 2 criancinhas deve ser muito corrida aí. A gente te deseja Sim. sucesso nas suas empreitadas. Nem É. falamos, né, das coisas que você tem feito aí. A gente falou só do que você fez aqui no Japão, né? Que você continua jornalista, né? Vai fazer um podcast. Eu sei que você tem planos de escrever livros, que a gente já conversou sobre isso. Então, né, mas o tempo é curto, então espero que você volte, espero que tenha gostado, espero que continue ouvindo, né? Com E certeza, É, eu não, você adoro, acho obrigado, tudo né, lá. Karina, por vir participar e tal. e pode comentar, pode comentar lá, pô, Ilda, não achei legal que você falou tal coisa, aqui não é assim não, Não, eu tal. achei. Não, imagina, eu acho tudo legal. Tu fala assim, quando você está num papo, você quer entrar com um Tá comentário, né? certo. Não é nem não Uhum. achar legal. Eu falo assim, mas eu queria acrescentar isso. Assim que a Só gente que gosta, não. Karina. Convidados que rendam. É. Não, então de vez em quando você E volta aqui para fazer as suas críticas, falar, ó, você falou no episódio tal, você falou tal coisa, aqui não é não, assim não, imagina. não foi a minha Não, não tem experiência, nada, porque não tem crítica. Eu queria só acrescentar comentários. Ô, Karina, e se Que você quiser pena. deixar também seu Instagram, o seu blog, que você falou que você tem um blog, né? A Ilda falou que você tem um blog?
Meu blog está em coma, né, gente? Mas Ah, assim, tá. Em coma. esse é É o que meu Qualquer. blog pro momento. você escreveu o blog do Japão, né? Sua vida no Japão, e agora blog nos Estados Unidos, não é isso? Eu tenho, assim, eu escrevi por muito tempo um blog, tá, meujapão.com. Né, comecei em 2006, né, o blog. Aí eu tive altos e baixos, aquelas fases que você consegue fazer mais, fases Uhum. menos, mas assim, fiz por muitos anos. Aí parei, e agora não faz mais sentido porque eu não estou no Japão mais. Aqui nos Estados Unidos eu comecei um que chama A Língua da Mamãe, que é para falar do português como língua de herança, que é esse português dos filhos de brasileiros, né? Uhum. Que é uma causa que eu abracei e eu Aham. gosto muito e tento aplicar na minha casa e passar dicas para outras pessoas também. Então, por isso que no Instagram eu criei também o @a língua da mamãe, para falar sobre essas questões e um pouco de maternidade, e continuo com o meu, a Karina Almeida, porque eu penso assim, tem amigo meu que ele não está interessado em falar coisa de criança, né? Olha a fralda do meu filho, né? Não está interessado. Então eu falei assim, não, eu quero separar, né? Um que eu falo de coisas em Uhum. geral, a Karina Almeida, e o outro só para focar nessa questão do português e na maternidade, que aí quem não está afim não precisa ficar aguentando toda hora foto Não, e vídeo eu, de criança. eu acho até o tema interessante, porque eu me importo bastante com a questão da educação dos brasileiros, por exemplo, aqui no Japão, né? Então, os meus sobrinhos que moram na Holanda também, né? Que mal falam português, assim. Então, eu acho que é uma questão importante. Eu acho que é legal você manter a língua, principalmente a língua portuguesa, que é difícil, né? Para você aprender É, depois de grande. E é uma língua linda, né? Para mim é a língua mais linda que tem. Então a gente não pode perder isso, né? Então é isso que você falou, assim, de você ter medo de ficar falando só inglês e acabar esquecendo. A gente esquece, né? Muitas é, vezes eu lembro em inglês, eu lembro em japonês até, que eu nem domino a língua, mas não lembro em português, porque a gente não usa mais, né? Então acho importante, muito importante, é um trabalho muito importante que conheço algumas pessoas que têm feito bons trabalhos aqui no Japão em relação a isso, né? Mas acho que tem é diminuído muito legal. muito, porque as crianças que têm nascido aqui, elas são cada vez mais, entre aspas, japonesas, então não querem mais aprender português e tal. Mas aí chegam, por exemplo, na Sofia, que eu dou aula de português na universidade japonesa, né? Esse ano eu tenho 4 alunos que são filhos de brasileiros e que não falam português, né? Então eles vão Olha só. crescendo, aí eles querem aprender a língua, né? Então, É. E assim, o que eu tento, e não é só a língua também, é assim, eu tentar passar, assim, jamais eu vou obrigar meus filhos a aprenderem português. Se eles falarem assim, eu odeio, não quero ir para o Brasil, paciência. Mas o trabalho que eu tento fazer, assim, é que eles tenham orgulho de ter raízes brasileiras, não tem vergonha, sabe? uhum, Uhum. Não quero que ninguém saiba que eu sou brasileira, ou a minha mãe é brasileira, ou não tenho vergonha de falar português, que tem interesse pelo Brasil, que tem vontade, né, de passar férias no Brasil. Então, isso acho que enquanto eles estão pequenininhos, a gente vai tentando mostrar, igual, eu não falo assim, olha, senta aí, vão aprender português. Se você não falar português, eu não vou responder. Não, porque eu tenho medo de criar aquela imagem negativa, né? Então, mas o que eu faço? Eu tenho umas regrinhas, por exemplo, no meu carro, que aqui a gente anda de carro direto, né? Porque o transporte público é péssimo. Então, todo dia no carro. Só música brasileira. Proibido qualquer outro idioma no meu carro. Então, a gente entra, eu já ligo, já põe Aham. nas musiquinhas brasileiras, né? E aí, então, todo dia, indo para a escola, voltando da escola, eles estão voltando. E ali, eles não estão sabendo que eu estou fazendo aquilo porque eu quero Uhum. que eles gostem do uhum. Brasil. Aos pouquinhos, né? Eu tento colocar desenho em português, mas já aconteceu do meu filho mais velho falar assim: eu não quero esse em português, eu quero em inglês, porque era dublado e ele percebia que era dublado, sabe? Ah, Aham. Aí tudo bem, então vamos pôr em inglês. Mas aí, quando é Turma da Mônica, ele adora. Então, eu Uhum. fico toda feliz. Ele pede para ver as revistinhas da Mônica. Eu vou fazendo assim, né? Aquele trabalho de formiguinha para ver se ele cria interesse. Agora, se não criar, né, paciência, eu rezo todos os tem que dias. ser, tem que ser orgânico, né? É. E teve um dia que eu fiquei
tão orgulhosa. Teve um brasileiro que veio aqui fazer um trabalho, e aí ele fala inglês e português, né? Ele virou para o Daniel, que tem 4 anos e meio, quase 5, falou assim, você fala português ou inglês? Aí ele respondeu assim, ele respondeu em português, eu falo português e inglês. Ai, aquilo para mim foi assim. Ai, eu fiquei uma semana nas Bilíngue. nuvens, sabe? Mas que Achei legal tão que bonitinho ele assim. nota, né? Porque eu tenho 2 casos, assim. Tem uma filha de um amigo meu, a sobrinha de um amigo meu, que ele é mineiro também, lá de. Acho que é Águas Claras. E aí ele tem uma sobrinha que nasceu nos Estados Unidos, filha da irmã dele. E ela fala em português com a mãe. Mas quando eu conheci, ela não falava comigo, porque eu falava em português, e ela ficou me olhando assim, tipo, como se eu estivesse me intrometendo. E aí eu encontrei várias vezes, e aí um dia eu falei inglês com ela, que ela tava com umas amiguinhas, então, americanas, aí eu falei inglês. Ela olhou pra mim e falou, em inglês? Ela falou, eu não sabia que você falava inglês. E daí ela passou a conversar comigo, porque ela achava que a língua portuguesa era só uma língua dela com a mãe dela. Então, por que que eu tava Ai, me que interessante. metendo? E aí quando ela foi pro Brasil, que ela viu aquele monte de gente falando português, ela falou, o que que é isso? Ela não tinha noção, né? E outra coisa, o meu sobrinho mais velho, o Lucas, ele fala bem português, porque quando ele nasceu, minha irmã foi aprender holandês junto com ele, né? Que ele nasceu no Brasil, mas com 6 meses de idade eles foram pra Holanda. Ele foi criado lá, tá? O pai dele é holandês. Todo mundo fala holandês, ele vai pra escola holandesa. E um dia ele tinha uns 6 anos, 5, 6 anos, ele voltou pra casa super chateado. Aí eu falei, o que aconteceu, né? Aconteceu alguma coisa na escola e tal. Ele falou, e falou em português comigo. Ele tem sotaque, mas ele fala português, né? Ele falou, todo mundo lá fala alguma outra língua, só eu que não, só eu que falo uma. Eu falei, filho, você fala 2 línguas, você fala holandês e português. Aí ele olhou É, pra mim assim, é? Eu falei, você tá falando comigo em português, é outra língua. Nossa, ele ficou numa felicidade, então, que isso é às vezes muito não legal. percebe, né? Eu faço isso com o Daniel, falo assim, Uhum. que língua que o papai fala? Ele fala inglês. Que língua que a mamãe fala? Português. E que língua que o Dani, eu chamo ele de Dani, né? Que língua que o Dani fala? Aí ele fala português e inglês. Aí ele fica todo assim, no Ai, máximo, né? Que bonitinho. ele fala 2 línguas. Então, esse tipo de sentimento que é legal a gente Aham. tentar, né, É. Ah, incentivar não, fala para que é ver se legal, né? ele. Ah, Então ele acha legal que ele tem esse superpoder, né, de falar uma outra língua, né? Sim. Esse é um É um assunto superpoder rende, mesmo. né? Mas assim, a gente tem que é. marcar um dia para falar só do português Sim. como língua de herança, porque é muito Ah, Não, legal. é então, verdade. é um assunto que, assim, não que eu vá estudar isso, mas, assim, eu acho um assunto bem interessante, importante, né? Um trabalho importante, É, porque tem muito brasileiro pelo mundo. Então, a gente tem que resgatar, não sei nem se é resgatar, mas resguardar, sei lá, manter as tradições, né? Até da nossa cultura e etc. Porque a cultura brasileira é super legal, né? Essa coisa da gente de se adaptar, de ser amigável, né? De ser sociável. Eu acho muito legal, né? Então, tem coisas ruins? Tem, mas toda a cultura tem, né? Então, a cultura brasileira é muito rica e merece ser guardada, ser divulgada, ser passada, né? De pai para filho. Então, é legal. com Sim. certeza. Eu também super apoio essa causa. Então tá bom, olha aí, a língua da mamãe e a Karina Almeida, é isso? Isso, com No K. Instagram. A No Karina Instagram, com né? K? Meu Instagram, gente, me dê um desconto, porque eu sou Sim. mãe, então não é aquele Instagram que super. Mas eu tô praticamente todo dia, eu tô ali colocando alguma coisinha, eu tento, pelo menos. Mas tá bom, Tá então bom? a gente espera que você volte aqui para contar mais histórias, para contestar mais algumas coisas que a gente falou. Olha só, não contestei nada, gente. Eu só quis acrescentar, abrir um parêntese. Não, Não, a gente é gosta muito legal, disso. porque cada É muito. experiência é Uhum. única, né? É. Então, não Exatamente. Não, importa mano. se para mim foi assim, mas pode ser que para muitas outras pessoas não tenha sido, né? Ou não seja. Exatamente, é. Né? E é legal, essa é a ideia desse podcast, né? É, com Você falar certeza. das suas experiências, e aí são diferentes, graças a Deus, né? Com Ainda certeza. bem, né? É.
Obrigado, Karina, de novo Obrigada a você, por gente. estar. Adorei. Sucesso para o podcast. Continue firme e forte, tá? Que eu tô lá ouvindo toda terça-feira, né? Sim. Toda terça. Acho que aí é segunda, né? Porque aqui é terça, né? O Japão é Chega, Aqui é terça meia-noite, segunda. aí é segunda. Uhum. Que é terça-feira, Obrigada. meia-noite no Japão, né? Brigadão, Karina. Obrigada a vocês. A gente Obrigado. fica Tchau, por tchau. aqui. A gente fica por aqui e volta na próxima semana com mais um convidado especial que a gente tem aí, o maquiador Palladini, que faz até filmes para Hollywood, né? Então, semana que vem a gente volta com isso. Curta, comente, compartilhe o nosso podcast Cidadãos do Mundo. Até a próxima semana. Tchau. Tchau. We're gonna let you go now. now.